Mas enfim, vamos voltar a falar de pesquisas, agressivo, Paulinha, certo? Sim, Paulinho, pesquisas estaduais, nacional, enfim. O que você gostaria de falar, Paulinha? Eu não sei, eu quero falar primeiro da nacional, mas aí, né, se o pessoal tiver afim, senão podemos mudar, vamos ver. Vocês querem falar da nacional? Eu quero saber o que vocês acharam aí. O Guga tá feliz hoje em relação à nacional, né, Guguinha? Você tá feliz, tá dando quase primeiro turno, e aí? Nem ela acredita nisso. A única coisa que é de fato imbrochável é a rejeição do Bolsonaro, que não para de subir, subiu mais 2 pontos. E esse é o grande problema de Jair Bolsonaro. Ele precisa controlar, acima de tudo, a rejeição. Só que essa rejeição sempre está ali acima dos 50%, agora foi para 53%. Com uma rejeição dessa, o Lula está em 38% de rejeição. Com uma rejeição acima dos 50%, é impossível ele vencer. Ele pode ir para o segundo turno contra o Cabo Daciolo, se fosse candidato, que perderia. Tanto que nas simulações de segundo turno, até na época que tinha ainda o João Dória, ele era o único que perdia. O Dória ganhava dele no segundo turno. Enfim, a situação do Bolsonaro, ele pode até chegar ao segundo turno. A notícia boa de ontem é que a Simone e o Ciro estão se segurando e estão garantindo um segundo turno para o Bolsonaro. Só que ele vai chegar ao segundo turno derrotado desse jeito. Vai chegar nocauteado, sem ter como se levantar. Vai ser aquele segundo turno onde ele vai, inclusive, ser abandonado por parte dos políticos que ainda estão no entorno dele. Então o Bolsonaro precisa crescer agora, precisa encostar no Lula e precisa mostrar que é um candidato que tem chances de chegar a um segundo turno competitivo. Nesse momento não é alguém que passa a imagem de um candidato competitivo no segundo turno, apesar dessa pesquisa desenhar, sim, para um cenário de segundo turno. O Bolsonaro ele cresceu bem em Minas Gerais, por isso que não foi tão ruim essa pesquisa para ele, ele perdeu só 1 ponto. Ele poderia talvez ter perdido mais, mas ele cresceu em Minas. E o que está explicando o crescimento dele em Minas não é a campanha dele, é a campanha do Zema. O Zema está muito forte lá em Minas e ele está batendo muito no Fernando Pimentel, no lugar de bater no Calil. O Fernando Pimentel foi o último petista a governar o estado, governou antes dele. Então, está tendo um reflexo no PT e no Lula, essas porradas que o Zema está dando no Fernando Pimentel. E isso está sendo usado como uma explicação para essa tirada de 7 pontos de diferença em Minas Gerais. Mas isso, repito, não é fruto do trabalho do Bolsonaro, que foi o de injetar dinheiro pelo PEC da bondade, que foi o de fazer o ato do 7 de setembro. Isso não está gerando voto, ele está estagnado, agora até subindo para cima na rejeição, e só não está pior graças ao Zema dessa vez. Muito bem. Um dos dados mais importantes que eu acho, pelo menos dessa pesquisa, é o seguinte: para onde vai o eleitor do Ciro Gomes num segundo turno? Segundo o Datafolha, 51% dos eleitores do Ciro optam por Lula, 24% estão optando pelo Bolsonaro e os outros 24% estão dizendo que não querem nenhum dos dois. E os eleitores da Simone Tebet, 40% disseram que vão de Lula, 24% de Bolsonaro e 33%, ou seja, 1/3 aí do eleitorado da Simone Tebet, está dizendo que não vai nem com um nem com o outro. Tem um campo, Paulo, para o Bolsonaro justamente navegar aí, principalmente nesse relacionamento, nesse diálogo com aquele eleitor que fala, olha, eu não quero nenhum nem outro. Paulo, eu me recuso a aceitar as premissas da pesquisa da Folha para fazer comentário. Eu prefiro chamar a atenção sempre para o espectador, e eu vou ser repetitivo, em dizer que essa pesquisa do Datafolha é realizada por uma empresa que é parte do Grupo Folha, de quem nós começamos falando aqui hoje no programa, e a pesquisa é contratada pela Rede Globo. Alguém além do Google, claro, acredita numa pesquisa realizada pelas raposas? Eu acho que é um pouco de ingenuidade. Mas, além de tudo, além da desconfiança que eu teria automaticamente de um grupo que aliás, de 2 grupos, né, de uma pesquisa feita por um grupo de militância, financiada por outro grupo de militância de esquerda, além da desconfiança que eu teria naturalmente, tem um outro problema em relação ao Datafolha. Ela destoa de todas as outras pesquisas.
Mesmo as pesquisas da FSB e do banco, que o presidente do Conselho de Administração é ex-ministro do governo Dilma, mesmo no instituto do ex-marqueteiro do PT, mesmo essas pesquisas destoam do Datafolha. O único que vai parecido é o outro que também é financiado pela Rede Globo, que é o IPEC. Não é coincidência? E olha, reparem como acontecem as coincidências, né? Quando nós analisamos o discurso do Lula de ontem, ele fala sobre o quê? Voto útil. E o que acontece com a pesquisa do Datafolha agora? Mostra que, se as pessoas votarem no Lula, talvez ele tenha chance de levar no primeiro turno. Ou seja, uma tentativa, possivelmente, de influenciar esses eleitores a votarem nessa direção. O que é interessante sobre o Datafolha é que todas as pesquisas Datafolha adotam esse padrão. Em todas, se vocês pegarem qualquer agregador de pesquisa, e esqueçam a média, porque é absolutamente inútil, mas olhem, é útil porque tem os dados de todas as pesquisas agrupados. E você repara que o Datafolha sempre destoa de todas as outras, dando a menor pontuação para o Bolsonaro e a maior pontuação para o Lula. Posto isso, se você pegar a pesquisa feita, por exemplo, pelo próprio Datafolha em maio e a pesquisa feita pelo Datafolha de hoje, você vai ver queda no Lula. O Lula em maio, segundo o Datafolha, tinha 46. E agora ele tem, segundo o Datafolha, 45. Quando você pega o Bolsonaro, ela dizia que o Bolsonaro tinha 27. E agora, segundo ela mesma, o Bolsonaro está com 33. Ou seja, até no Datafolha, o Bolsonaro vem crescendo significativamente. Qual é a representatividade disso no mundo real? Eu não sei. O que eu posso dizer e continuo dizendo para vocês, além destas pesquisas, o tracking presidencial da campanha do Bolsonaro destoa radicalmente do Datafolha. E aí cada um tira a conclusão que quiser.